Câmera. Som. Foi som. Cena 6, take 2. Ação. A escrita sempre teve muito presente, né? Assim, tem uma passagem bem engraçada, porque na verdade todo filme que eu faço eu lembro muito da minha mãe, né? Assim, ela é muito presente, inclusive a gente faz aniversário no mesmo dia, enfim, a gente tem uma ligação muito forte. E até eu tenho sempre alguns personagens que eu sempre pesco alguma coisa, né, de referência, até emocional mesmo, e tento colocar. E na infância eu era uma pessoa assim que, enquanto todos os amigos estavam brincando, jogando bola, fazendo tudo, eu ficava em casa escrevendo, né? E é muito engraçado porque ela teve um momento que ela não achava nem se era normal ou não, né? Porque ela via todas as crianças fora e eu, em vez de estar brincando, eu ficava escrevendo. Tanto que, por exemplo, aos meus 12 anos eu escrevi um livro, né? Assim, mas aquilo para mim preenchia tanto o meu tempo, preenchia tanto o meu espaço. Eu pegava aqueles perfumes que ela tinha na penteadeira, né? Na década de 80 tinha aquelas penteadeiras, não sei o quê. E eu lembro que eu criava personagens com eles, né? Mas não eram histórias de criança, né? Era sempre um drama, cada um virava, né? Um pai, uma mãe, um filho, sempre tinha uma historinha ali. E minha mãe me via fazendo aquilo, acho que ela ficava meio assustada, né? Porque falou assim, ele não vai jogar bola, né? Porque eu sempre fui péssimo com esporte, né? Assim, e eu adorava, cara, eu achava muito bom, assim, ter aquele momento meu. Eu cresci assistindo muito Woody Allen. O Woody Allen sempre esteve muito presente. Eu gosto muito de filme francês, muito de filme europeu, assim. Até tem um que eu assisto toda vez que eu posso, por incrível que pareça, que eu quero relaxar, porque eu gosto muito dessa coisa da arte muito presente do filme, na cor muito presente, ter uma cor de referência do filme. Eu assisto muito aquele Fabuloso Mundo de Amélie Poulain. Eu acho que é fantástico aquele filme, né? E cada vez que eu assisto, eu descubro descubro mais uma coisa. É um caminho que eu gosto muito, assim, né? E assim, eu queria muito entender a técnica. Então, desde muito cedo, quando eu assistia os filmes, eu sempre ficava muito atento ao movimento de câmera. Gozado que eu nunca consegui entrar na história. Eu tinha que assistir 2, 3 vezes para falar, epa, que história interessante. Porque eu ficava sempre apaixonado pela cor, pela atuação dos atores, pelo movimento de câmera. E aí eu cresci com o cinema também se descobrindo, se reinventando a todo momento, né? Então eu vi que sempre vinham movimentos novos. E isso eu era uma criança, mas eu ficava atento a isso, em vez de eu ficar logo envolvido assim na história, né? Comecei com ator, né? Assim, tive uma passagem como ator, todo mundo vai se descobrindo, enfim. Mas eu já era um ator que escrevia, um ator que produzia, um ator que dirigia, né? Então, assim, foi o meu início. Depois eu fui fazer faculdade de cinema, mas eu me entendi como roteirista. Até mesmo ali mesmo no momento da faculdade eu me entendia como roteirista. Só que a direção sempre teve muito presente, né? Eu acho que ser diretor de cinema é você dar um olhar para as pessoas, dar a oportunidade das pessoas terem seu próprio ponto de vista, porque eu acho que a gente trabalha com entretenimento, isso é muito importante. Eu não gosto de nunca intervir na questão público. Ele tem que entender, ele tem que descobrir, ele tem que deixar o filme mexer com ele. Pode ser, né? Pode ser um ator, pode ser um momento na história, pode ser um roteiro, pode ser algum elemento do filme que precisa mexer com o público, mas é isso o público que tem que procurar, é ele que tem que ter essa relação. Para mim é levar o público ao entretenimento, acho que isso é muito importante. E aí veio a direção, né? Da escrita com a direção, então sempre passeou. Na verdade, acho que desde criança tudo sempre foi passeando muito junto comigo, assim. E porque até na minha forma de escrever, eu sempre escrevia já pensando nos planos, eu sempre escrevia já pensando como o ator tinha que se posicionar em cena, assim, desde criança, assim, até quando eu não entendia nada de planos, da técnica em si, eu sempre marcava, o ator tem que ficar mais aqui, mais ali, olha para cá, olha para baixo. É claro que depois você vai descobrindo a forma, né, técnica, né, ali para contar o roteiro.
Eu acho que assim, eu gosto muito de lidar com o ator. Eu acho que tudo isso se resume num único momento, na hora que o ator entra em cena. Quando eu vou convidar um ator, eu já penso que ator pode dar vida, né? Eu aprendi, vou dizer que aprendi mesmo, assim, uma coisa muito bacana. O Carlos Vereza, né, ele fala que ele não interpreta, ele dá vida a personagens, né? Aí teve um dia que eu mandei um e-mail para ele de um outro trabalho que a gente fez, né? E aí ele, não, Bruno, não vou interpretar, eu vou dar vida ao personagem. E isso mexeu muito comigo, então agora, com todo ator que eu vou me relacionar, assim, no sentido de convidar para um projeto, ó, você vai dar vida ao personagem. Isso é muito bacana. E o fato de eu ter sido ator, de eu ter trabalhado, enfim, especificamente no teatro, né? Que se lida diretamente com o público, me faz ficar muito próximo, né, do ator. Então, por exemplo, desde quando eu convido, eu faço um processo, né, pessoal com ele, processo de leitura, e aí a gente vem vindo até chegar no set, o ensaio dos personagens, e a gente vai descobrindo elementos, o que no figurino pode ter. Então, às vezes eu pergunto, né, às vezes é uma coisa boba, o ator pergunta, põe esse óculos ou tira o óculos? Eu falo, o que é bom para você? O que vai te ajudar ou o que vai te incomodar? Né? Porque tudo isso se resume na hora que o ator vai abrir a boca né? E fazer a cena. Então eu tento deixar o ator mais à vontade possível. Assim. Eu acho que o respeito é fundamental para funcionar, para eu estar funcionando dentro do set. Eu costumo dizer, eu já faço todo esse preparatório, às vezes as pessoas acham que eu estou virando sei lá, um sacerdote, alguma coisa assim, mas não é, para mim o clima é muito importante. Eu acho que assim, eu fui criado dessa forma, né? Assim, respeitar o próximo, você vai receber esse respeito de volta. Eu não sei lidar com a rejeição, então assim, isso me incomoda, se eu desrespeitar alguém e saber que aquilo vai transitar durante todo o caminho que eu cruzar todos os dias com aquela pessoa. Então também não admito essa falta de respeito entre profissionais, né? Porque eu acho que é uma família, você convive com pessoas, a gente decidiu fazer isso, né? Assim, já vão ter as dificuldades que são naturais e é o barato do projeto também, né? Então acho que o mínimo você tem que ter respeito, tem que ter o prazer. O set é um templo, né? Assim, o set de filmagem para mim é o meu templo. É a hora que eu entro e até quando acaba o projeto tem uma dificuldade da passagem agora, né? E esse outro dia, né? E agora, que não vou para o set de novo, até entrar no próximo trabalho. Então acho que as pessoas têm que ter esse respeito e eu acho que é se divertir, é tão bom a gente se divertir, né? A vida passa tão rápido. Acho que a gente escolheu, eu particularmente escolhi ter a melhor profissão, né? E eu sou muito feliz. Então até quando eu vou chamar a equipe, eu tenho sempre esse cuidado, né? De pessoas que têm uma personalidade, que possam transitar bem com outras pessoas e todo mundo conseguir dialogar, mesmo na dificuldade, todo mundo tendo um momento, né, de assim, né, sempre tem esse nervosismo, e eu acho que tem que ter porque isso é bom, mas saber como transitar. É um momento que eu me sinto pleno. Vem o nervosismo, assim, que eu gosto de sentir, mas ao mesmo tempo bate isso quando vou abrir primeira câmera, né? Assim, primeira cena, eu falo, ai meu Deus, por que eu escolhi fazer isso? Eu devia ter sido advogado, assim, mas ao mesmo tempo eu nunca queria ser advogado, não queria ser outra coisa, né? Aí abriu câmera, aí a gente começa a se divertir, né? Eu digo o meu primeiro ação, aí eu vejo que tá tudo bem, que tá tudo fluindo bem, que tá todo mundo gostando, né? Assim, que tá todo mundo, não, o Bruno é legal, vamos embora. Aí eu acho que funciona. Eu me sinto querido, eu me sinto feliz assim quando eu digo ação, quando eu vejo o brilho no olhar dos atores, eu vejo o diretor de arte feliz com a arte, a figurinista feliz com o figurino, a maquiagem, a continuista. Então quando não acaba assim, eu falo, foi bom para você, porque se para mim, se eu entender que para aquela pessoa não valeu, para mim também não valeu, né? Câmera. Som. Foi som. Ação.
gosto muito de fazer edição também, né? Então eu sou bem pentelho, assim. Eu costumo dizer que eu fico preocupado do sapato do ator e que eu vou até a edição do filme. Por isso que eu escolhi fazer cinema. Então eu passo por esse processo todo de edição, né? O editor me apresenta o primeiro corte do filme, eu fico ansioso, né? Porque até eu ver o primeiro corte do filme, eu fico né, ali ansioso para a coisa acontecer. E ver o filme pronto, eu acho que não existe magia melhor, assim. E quando eu estou estreando o filme, na sala de cinema, eu gosto de prestar atenção na reação das pessoas, sabe? Então, assim, eu estou sentado lá assistindo o filme, mas eu estou olhando assim quem está em volta, vendo se reage àquele momento que eu queria que aquela reação, né, provocar aquela reação, ou se é uma reação totalmente nova, diferente, assim. Então, quando eu estreio um filme, eu fico muito atento se tudo aquilo que eu tentei passar funcionou, né? Assim. E também se não funciona, eu acho que me surpreende, e isso é muito bom também, assim. Foram 10 anos na minha vida dedicado a esse projeto, então eu tive a oportunidade de fazer o projeto antes várias vezes, eu sempre quis fazer exatamente com o elenco que eu tive, rodar o filme na Itália, ter o cuidado, ter equipe técnica, filmar com a câmera que eu queria. Então, assim, foi um processo que quando eu disse ação, eu realmente tinha o filme que eu queria fazer. Durante o set, exigiu muito emocionalmente, né? Porque era um filme que tem uma carga emocional muito forte. Então eu acho que o lidar com o ator, o lidar com a máquina de fazer o diminuta, exigiu tanto quanto o ator dentro do set se preparando para o personagem, né? Assim, mas foi uma mudança de vida, a gente passar para o Festival de Veneza, ser um projeto escolhido para representar a coprodução do Brasil e a Itália entre os diplomatas italianos, então isso foi muito importante. Ganhar um prêmio como o melhor roteiro num festival italiano no Brasil, isso também para mim foi muito importante. E assim, dirigir Giancarlo Giannini, né, que é um ator indicado ao Oscar, tem o Carlos Vereza, que ele já diz, a gente já fala que ele é meu ator vitalício, a Débora Evelyn, que parceria linda, uma pessoa que estava comigo acho que 10 anos dentro do projeto, o Derico Ciotti, ter a Jesutom brilhando, a Jesutom que foi uma descoberta incrível, né? E tinha uma outra atriz que ia fazer esse personagem e de repente a assistente de figurino me apresentou um vídeo da Jesutom, que era uma cantora que tinha acabado de chegar no Brasil e que estava fazendo um show na Lapa com um amplificador. E quando eu recebi o material dela, eu falei assim, gente, eu quero ela com a roupa dela, assim, né? E ela tá pronta, linda. A Jane também, que é minha irmã e que vem no cinema comigo, assim, que também as pessoas estão bem felizes. E o Gianni, né, o Gianni Chini, o Reinaldo Gianni Chini, que assim, teve um processo muito pessoal dele no Diminuta, assim, o envolvimento, o engajamento. Eu não consigo, eu olho assim, eu falo, nunca teria outro ator para fazer esse projeto. Não existe, não existia, não poderia existir outra pessoa que não fosse o Gianni para fazer. A generosidade dele, a cumplicidade dele e o talento dele, né? Assim, o personagem, ele interpreta um músico no filme, e ele estudou saxofone, até aprendeu a tocar Asa Branca. Aí eu falo que nunca mais eu vou ouvir Asa Branca da mesma forma, né? Assim, então foi um trabalho muito incrível, assim. Foi um filme que eu tive que me doar e foi um filme que todo mundo se doou muito, então deu muito certo. O italiano é muito passional, né? E aí, assim, como eu venho dessa mistura alemã, italiana e espanhola, enfim, né? E eu sou brasileiro, então assim, eu acho que isso tudo está muito sempre à flor da pele. Filmar na Itália foi como se eu tivesse voltado no tempo, mesmo não estando, né? Quando a minha geração, né? Meus avós saíram da Itália, mas foi como se eu tivesse voltado a esse tempo, assim. E isso mexeu muito com a minha família, né? Porque a minha família voltou às raízes, voltou foi um presente para minha família quando eu disse que ia fazer o filme lá. E o Gianni Chini, a personagem dele faz um jovem que sai de lá da Itália e vem para o Brasil, então isso mexeu muito com todo mundo, assim, foi muito bacana, principalmente comigo. De repente, eu te amo, eu recebi um convite assim que eu cheguei da pós-produção do Diminuta na Itália. E aí eu até não sabia se eu ia fazer o projeto, porque eu estava ainda terminando essa passagem do Diminuta,
mas eu fiquei muito encantado com as possibilidades, né? Fiquei muito encantado com quem eu poderia ter dentro do projeto, com o elenco, com os atores, com a equipe, enfim. E a construção desse projeto foi cada vez mais me motivando. Aí chegamos a Petrópolis, que foi a grande assinatura, né? Assim, chegar em Petrópolis e, por exemplo, ter a fase que eu entrei quando eu entrei dentro da fase, eu vi as cores do filme, né? Assim, muito presente, e a recepção, e as pessoas, né? O empresariado local, os órgãos locais querendo que o filme acontecesse, porque isso seria bom para a cidade, não tem preço. Eu acho que é aí que justifica, né? O nosso envolvimento que a gente quer fazer. E o título, De Repente Eu Te Amo, acho que a gente sempre precisa de mais amor, né? Esses personagens, e aí tem o Carlos Vereza, a Jane, a Alexandra Richter, o Marcelo, e assim, esses 4 personagens, essas 4 pessoas, assim, formaram a ideia principal do que significa o título. Isso foi lindo, e cada cena que a gente vem fazendo vem ficando cada vez melhor, e todo mundo muito mais entrosado. Então, fazer cinema é isso, né? Assim, e o De Repente Eu Te Amo é o amor, assim. A gente está nessa transição, a gente está trabalhando, né? Assim, porque as possibilidades foram acontecendo, as locações, né, foram nos permitindo, né? Eu já tinha muita coisa para contar dentro do roteiro. E aí quando você coloca o texto na boca do ator, e ainda mais quando você coloca o texto na boca desses atores, que são ótimos, aí, né, você não quer parar, né? Assim, isso foi muito bom. Eu acho que existe o formato, mas você pode contar a história só da forma com que você conta a história. O longa te dá mais possibilidades, né? De você explorar um pouquinho mais os personagens, de você poder explorar um pouquinho mais o tempo da história. No curta você tem que fazer acontecer, tem que envolver o público e tem que dar soluções, né? Você não pode deixar a história aberta, a não ser que seja proposta. E de repente o filme está ganhando um espaço maior. Câmera. Som. Ação. Eu acho que sempre tem. Sempre tem frases, sempre tem coisas que eu escuto e que algum dia aquilo pode... Eu estou escrevendo um personagem e aquilo se torna tão real, tão presente no personagem. Eu acho que a gente vai amadurecendo. Por exemplo, quando eu escrevi Diminuta, né, eu amadureci um roteiro durante 10 anos. Então foi meu período de amadurecimento também, né, durante esse tempo. Então tudo se transforma, né? Ponto de vista de situações, a forma como que você encara as situações se transformam. Então isso foi muito importante, assim. Eu tenho muito de mim nos personagens, tenho muito de mim na história, porque eu acho que eu dou, né? São aquelas partezinhas que ficam dentro de mim e que eu vou doando, e que sempre são novas coisas, né? E a idade vai saindo, vai acontecendo, e os personagens também vão evoluindo. Essa história da Ângela é uma questão muito importante, né? Assim, uma passagem muito importante na minha vida. Porque assim, eu falei assim, gente, depois que eu dirigi Ângela, Maria Bethânia, né? E aí tinha Ana Carolina, eu falei, quem mais eu vou dirigir, né? Claro que depois veio Diminuta e a gente vai sempre na história. Mas e a Ângela dizia que ela era uma pessoa que não é dirigida, né? Ela fala. Que você conseguiu. Né? Ela fala, Bruno, eu não sou dirigida, você foi o único que me dirigiu. Ela fala isso. De chapéu com cara de Zé Pilintra é o Bruno Saglia. Diretor, vamos embora. Ninguém me dirige. Ele consegue. Eu preciso deixar o ator, o artista brilhar no que ele está fazendo. Eu acho que isso é muito importante. Até, por exemplo, o DVD tinha que ser dela, né? Eram 30 anos de carreira, eram todos os amigos dela, eram todas as músicas que fez a história dela.
eu estava lá para captar isso, né? Para captar esses momentos, essa relação dela com Mosca, né? Essa relação assim com a Betânia, que é a madrinha da Ângela. E eu acho que eu fui presenteado, né? De poder estar passeando pela história de vida dela. E a Ângela é sempre um presente, né, gente? Ângela Rorô é Ângela Rorô. É a nossa assinatura do rock no Brasil aí, né? E é a autenticidade. A autenticidade, ela é autêntica, com ela não tem máscara, o que ela tem que dizer, ela vai dizer, e tudo vai acontecer da forma que ela quer. E eu falava isso, Ângela, tá bom para você? Eu acho que tem que acontecer da forma que você quer. E foi uma troca, há um amadurecimento, porque a Ângela tem uma personalidade muito forte, que te suga muito, no sentido de que ela tem muito a oferecer, então você tem que pegar toda essa bagagem dela e transformar, né, tudo isso para o trabalho ficar bonito. Paciência, aliás, tem uma frase que paciência é uma virtude, né? Eu acho que é isso, assim. A paciência é uma virtude. Você vai lidar com pessoas, cada um com uma personalidade. Você tem que entender, você tem que ler, você tem que ter uma leitura em como lidar com essas pessoas. Você tem que saber que todos os dias nem todo mundo vai acordar sorrindo, e nem por isso elas são, né, todas são pessoas diferentes, né? Ninguém é igual. Você tem que ler as pessoas. Você tem que saber que cada um, mesmo apaixonado por tudo isso, vai sempre ter seu dia de podia ter dormido mais meia hora, né? Claro, meia horinha fez uma falta. E o diretor, ele lida com o ser humano, né? Lida com um cara lá dentro do set, né? Então, acho que é isso. Para você ser um bom diretor, você tem que exercer a paciência que vai te levar à virtude, porque é o segredo, assim, é o meu segredo. O cinema é a forma de me comunicar com o mundo, de me comunicar, inclusive, com as pessoas que são importantes para mim. Às vezes eu tenho nos meus textos coisas que eu não disse pessoalmente, mas que o personagem está dizendo. Para minha família, para os meus amigos, para as pessoas que estão nos meus projetos, assim, para as minhas expectativas, né? Os puxões de orelha que às vezes eu não consigo dar, e eu colocaria algum personagem dando, falar, quem sabe aquela pessoa se toca se eu ver essa passagem, né? Eu acho que o cinema é a forma que eu me encontrei. Esse de chapéu com cara de Zé Pilintra é o Bruno Saglia. Diretor, vamos embora.